Meus amigos e amigas, é com muita alegria que iniciamos mais uma reunião do Evangelho no Lar, da Casa Virtual Luz Espírita. Com o auxílio e proteção dos benfeitores da colônia Maria de Nazaré, eu, Tiago, em nome de toda a Cavile, agradeço por nos receberem em seus lares. Hoje, a nossa equipe está composta pelos irmãos Célia, Sérgio, Lucimar e Marcos, nos auxiliando na sustentação das boas energias, para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais. Pela irmã Isabela, com a prece inicial, nossa irmã Cristiane, com a leitura e reflexão do livro Caminho, Verdade e Vida, e pelos comentários dos irmãos Rita e José. Neste momento, solicito a todos que estão nos acompanhando, dentro de suas possibilidades, deixem seus afazeres materiais por alguns instantes. Lembrando que isto é muito importante. Se reúnam com quantos puderem da família, ou que seja apenas conosco, para que possamos, com os pensamentos unidos, desfrutarmos e recebermos, com o coração aberto, os benefícios desse banquete de luz e harmonia que são levados para as famílias em seus lares. Pedimos, se já não o fizeram, que providenciem um recipiente com água para fluidificação, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Vamos dar início ao nosso Evangelho de Jesus no lar, buscando a nossa reforma íntima, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso Mestre, a nossa Mãe espiritual Maria de Nazaré e a toda a espiritualidade de luz, estando sempre em constante oração. Amado Mestre Jesus, quantas promessas em seu Evangelho de luz, esperança, amor, nesse momento, meu Jesus. Eu vos peço que toda dor, angústia, sofrimento que está sufocando nossos corações sejam transformados em alegria. Que a Tua palavra seja o alimento de nossa alma e que esse alimento faça crescer nossa fé a ponto de todos os dias renascer no Senhor, com um coração renovado. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus, o Senhor é o pão da vida, que nunca falte esse pão em nossas mesas. Que esse estudo possa ser o pão que alimenta o nosso espírito e encha nossos corações de alegria. Em Ti, Senhor, que assim seja. Leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 93. Alegria cristã. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Jesus, João capítulo 16, versículo 20. Nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento. Estavam tristes. Como pessoas humanas, não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os. Na verdade, vos digo que vós chorareis e vós lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Através de séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas, um Salvador abnegado e puro, conduzido a um madeiro destinado aos infames, discípulos debandados, perseguições sem conta, martírios e lágrimas para todos os seguidores. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimentos constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Essas dores representam auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos,
chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. Os inquietos salvadores da política e da ciência, na crosta planetária, receitam repouso e prazer a fim de que o espírito chore depois, por tempo indeterminado, atirado aos desvãos sombrios da consciência ferida pelas atitudes criminosas. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos, sem advertência e medida, às criaturas do mundo, no presente estado evolutivo, é depor substâncias perigosas em mãos infantis. Por esse motivo, reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados, para que não se perdessem na ilusão e chegasse à vida real com valioso patrimônio de estáveis edificações. Eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. Nessa lição, recebemos uma mensagem de esperança para todos que sofrem nesse planeta de provas e expiações. Bem-aventurados os aflitos que choram, porque eles serão consolados. Poucos compreendem que o sofrimento se faz necessário para o nosso aprendizado e crescimento espiritual. A doutrina nos esclarece que a causa das aflições são consequências de nossos equívocos de vidas anteriores e de nossa atual. Sendo assim, não há privilégios para aquele que sofre menos. Deus é justo e bondoso para com todos. Tornamos o nosso sofrimento e dor muito maior do que realmente são, porque nos revoltamos, nos colocamos acima de Deus, a gente coloca os nossos desejos, nosso egoísmo acima de tudo. Devemos aprender a ter resignação e ser resilientes. Muitas vezes precisamos ter aceitação de tal dificuldade, para que o porquê estamos passando. Fazer a nossa parte por aquilo que nos cabe, de acordo com os ensinamentos evangélicos, e aquilo que não conseguimos mudar, a gente precisa ter a fé e entregar a Deus tudo aquilo que não podemos mudar, porque Deus está no controle de tudo. E assim estaremos amenizando qualquer sofrimento e melhorando a nossa percepção de vida e seus valores. Vamos aproveitar mais a vida, que não é somente o sofrimento, a vida também nos traz momentos de muita alegria. O nosso mestre nos ensinou a lei do amor, que cura todas as feridas, que perdoa, que acaba com o egoísmo e qualquer sofrimento, virtude que o Evangelho nos ensina. Essa virtude está latente em cada coração. Lembramos que nosso mestre nos ensinou que amar, esse amor, assim como ele nos amou, e que assim seja. Bem, essa parte, capítulo 93, Alegria Cristã, é muito bonito. Inclusive, a alegria cristã é uma alegria que não é muito fácil de ser compreendida. Os próprios discípulos de Jesus, muitos deles não compreenderam Jesus. Depois de muitos ensinamentos, muitos deles deixaram de seguir Jesus. Foi quando Jesus perguntou aos 12 discípulos: e vocês também vão me abandonar? Quando Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos? Se somente tu tens a palavra da vida eterna. Então, essa alegria cristã, ela só pode ser compreendida quem também compreende a palavra da vida eterna. Porque é uma alegria que reconhece a realidade da vida espiritual, que nasce da
da vida eterna e imperecível. Por exemplo, São Tomás de Aquino, ele dizia que a alegria é o amor desfrutado, ou seja, quanto maior é o amor, maior é a alegria. E para ele, os discípulos de Cristo só podem expressar essa alegria, devem expressar essa alegria, mesmo diante das contrariedades e tribulações, porque somente o verdadeiro discípulo é capaz de compreender as palavras de Jesus. Eu achei interessante uma comunicação do espírito de Santo Agostinho em Paris, em 1863, quando ele deixa bem clara a natureza da alegria cristã. Assim ele se expressou na época, através como é que se diz, uma comunicação. O Senhor pôs o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transporta montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo ficará sob sua égide e não mais sofrerá. Os momentos de mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto este corpo se contorcer em convulsões, a alma planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Então, somente a partir do ponto de vista da vida espiritual é possível realmente a alegria durante os momentos de dores e sofrimentos. A alegria, ela só é possível realmente a partir desse ponto de vista, porque do ponto de vista material é praticamente impossível. Como é que as pessoas que não conseguem imaginar uma vida posterior, uma vida verdadeira, uma vida além da carne, vai se alegrar com o sofrimento, vai agradecer o sofrimento? É impossível. Então, o Espiritismo, ele nos ensina a tolerar com alegria e paciência as tribulações da vida, porque essas tribulações não chegaram por acaso. Elas são fruto de nossa imprevidência e ignorância nesta ou em vidas passadas. Então, o que é que cabe a cada um de nós, se nós quisermos realmente crescer na caminhada espiritual, é justamente aprender a manter a alegria, mesmo nos momentos de dor e de sofrimento. Mais uma vez, esta obra maravilhosa nos traz um importante ensinamento quanto à compreensão das dores da nossa encarnação e da verdadeira alegria. No texto, Emmanuel nos dá como exemplo o sentimento dos seguidores de Cristo no momento da sua crucificação. Pois enquanto o mundo parecia comemorar, seus fiéis seguidores choravam, sentiam as dores e não entendiam o porquê do nosso Redentor estar passando por dores atrozes, uma vez que durante a sua vida ele apenas pregou a paz, o amor, a virtude e demonstrava toda a sua santidade através dos seus gestos e dos seus comportamentos. Com isto nós podemos perceber o quanto as alegrias mundanas, baseadas apenas nos prazeres carnais, estão distanciados das verdadeiras alegrias da vida espiritualizada. Como ensinamento, Jesus nos deixou as bem-aventuranças, onde o Pai nos ensina que bem-aventurados são os felizes do mundo espiritual, em oposição àqueles que se satisfazem apenas com a satisfação das suas necessidades materiais. Nunca é demais relembrar as bem-aventuranças quando nos ensinou Jesus que bem-aventurados são os aflitos, os mansos, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição por causa da justiça. Ou seja, todos aqueles que, buscando o bem maior, as verdadeiras alegrias, sofrem, sendo o sofrimento, segundo o texto, os alicerces verdadeiros para se chegar à verdadeira alegria e compreender o significado das boas aventuranças. Precisamos, assim, renovar nosso ser,
compreender a importância do ser em detrimento das efêmeras alegrias do ter, que se transformam logo em choro e sofrimento de desesperança, banhadas pelo breve regar das experiências mundanas. Temos sim que nos renovar, nos inundar de fé e esperança, fazer o bem por prazer e não como forma de parecermos santos para a sociedade, fazer com coração sem a necessidade de mostrar face. O labor diário, o estudo, as reflexões verdadeiras são formas de caminhar, progredir sem ferir o outro, sem magoar, sem machucar. Precisamos entender as dores como avisos da necessidade de melhora, como um remédio necessário para nosso justo progresso. Neste momento, então, que somos inundados de notícias dolorosas, de falsas esperanças, de angústias, precisamos aproveitar para aprender, se renovar, plantar a verdadeira esperança em nossos corações e, como os bons caminheiros, seguir em frente. Levemos em nosso coração os ensinamentos tão bem explanados, buscando nos interiorizar com pureza na alma, ouvindo uma canção e refletindo. Agradecemos a Jesus por nossos sofrimentos e decepções, pois são elas as nossas asas de libertação espiritual. Pense nisso. Após nossas reflexões, vamos elevar com todas as forças da alma e pureza no coração nossos pensamentos ao nosso Pai, ao nosso irmão maior Jesus, direcionando nossas energias para a harmonização dos lares e fluidificação das águas. E com o auxílio da espiritualidade de luz que se encontra junto a nós todos, que possamos abrir nossos corações para termos forças, discernimento, vontade para nos corrigirmos interiormente e podermos promover a paz, harmonia e mais amor junto à nossa família que convive conosco em nossos lares. Vamos pedir essa harmonização em favor de todas as famílias que, de uma forma ou de outra, se conectaram nesta rede de luz e oração, em busca de conforto, diante das desavenças que começam nos lares, se estendendo para toda a sociedade.
pedir harmonização por nossa família, onde quer que se encontrem, mesmo aqueles que não convivem conosco, por nós mesmos, como também por aqueles que já partiram para a pátria espiritual, que sejamos todos amparados e possamos encontrar a paz, e a cada novo dia sermos um pouco melhores. Pedir pelas famílias do nosso país, do nosso planeta e de todos os recantos do universo. Pelos animais, que sejam amados e respeitados por nós humanos. Por todos os nomes que desfilam em nossa mente nesse instante e necessitam de auxílio para se harmonizarem interiormente. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias e mentores espirituais, principalmente aos integrantes da corrente médica do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais magnéticos, vitais e espirituais, o medicamento a que cada um necessita para curar as enfermidades e anomalias existentes em nossa alma e corpo físico. Que os fluidos divinos nos proporcionem mais saúde e vitalidade, coragem e força nos trabalhos do bem, elevando a alma para vivermos em harmonia com tudo e com todos. Que assim seja. O nosso muito obrigado à espiritualidade da colônia espiritual Maria de Nazaré, que nos ampara e ilumina. Envoltos pelo manto de amor incondicional de Maria, pedimos a permissão em nome do nosso Mestre Jesus para encerrar o Evangelho de hoje. Fiquem todos com os pensamentos confiantes, no amparo e proteção, sob as bênçãos de nosso Pai maior Deus, nosso Mestre Jesus, nossa Mãe espiritual Maria de Nazaré e de toda espiritualidade de luz, para que possamos viver em paz, com alegria e amor. Assim, até o próximo Evangelho no Lar, da Casa Virtual Luz Espírita.